Vitor Vilar, primeiramente, bem-vindo de volta aqui ao 45 minutos, não da maneira que você gostaria, né? Depois dessa goleada aí 4-0 pro Bragantino. Tudo certo aí? Mais ou menos, né? Tudo É. certo não tá não, velho. Assim, tá valendo, viu? Quem quiser de fato dizer aí que eu voltei de férias e o pé frio voltou, né? Vitória tomou 4-0 do Bragantino, tá liberado aí. Hoje pode, já tô sofrendo um bullying terrível por causa desse 4-0, né? Já tô numa noite difícil. Então, tá liberado, velho. Quem quiser me sacanear aí nos comentários dizendo que foi culpa minha, porque até eu tô acreditando, sinceramente. Tô pirado com essa história aí. Minha superstição é muito elevada, então não duvide se eu inventar alguma desculpa para no jogo de São Paulo eu não participar, viu? Porque minha superstição é grande. E aí eu não quero repetir o problema não, Fábio. Muito Mas muito bem. bom estar de volta. Coincidência, que é isso? Só foi coincidência, Vitor Vilar. Acontece. Claro, né? Tô na resenha aqui. Ó, velho, eu não jogo. É tipo o Neto É. falando, né? Eu não jogo! Eu não jogo! Neto falando isso lá naquele vídeo histórico. Então eu não jogo, velho. O problema foi dos jogadores e do senhor Jair Ventura, que é um baita técnico, ajudou muito Vitória, mas hoje foi uma estratégia terrível aí. É isso, né? Bragantino 4, Vitória 0, derrota dolorida, né? Não só pela derrota, mas pela forma, né? O jogo durou 8 minutos. 8 minutos acabou o jogo, né? Eu tava até com a tela dividida com Fortaleza. Pô, abri o 2-0, falei, acabou. Vou deixar a tela grande aqui no Fortaleza. Porque aí o Vitória já era 2-0 com 8 minutos. Ainda teve quase era o terceiro, logo depois, né? Enfim, foi um início desastroso do Vitória. A gente vai falar do jogo, tá? A gente vai analisar a situação da última rodada. Vamos fazer contas É. aqui com o Vitor Vilar. A situação tá difícil, né? O Vitória entrou no Z4. Não depende agora só das próprias forças, mas tá numa situação ainda que consegue se salvar ali. Não, não é nenhuma conta mirabolante, né? A gente vai falar sobre esses resultados mais pro final, né? Até porque tá rolando agora Atlético Mineiro e Palmeiras, 2-0 pro Atlético Mineiro, né? O Atlético tá entrando aí nessa briga. E o Ceará tá perdendo do Flamengo, que aí é um bom resultado pro Vitória, porque é um time que o Vitória pode ultrapassar na última rodada se esse resultado se mantiver. 2-0 para o Palmeiras, tá? Isso. E 1-0 para o Flamengo contra o Ceará. Bom, galera aqui, tá no chat chegando, tem muito torcedor do Fortaleza. Daqui a pouco, o Thiago Mel que está pegando um trânsito, né? Tava no Castelão. Hoje 50 mil torcedores, né? A chegada, a saída, né? Não tá tão simples assim. Então daqui a pouco, por isso a gente começou com vitória, depois a gente vai pro Fortaleza. Muito bem, Alan Roberto me corrigiu. Eu falei 2-0 Atlético, não, 2-0 Palmeiras, tá? Palmeiras. E 1-0 pro Flamengo. Bom, vamos lá, Vitor Vilar. Vamos começar pelo jogo, né? Como eu disse, foi um jogo que durou 10 minutos, né? Oito. Pro Vitória. 8 minutos, né? 10 Oito minutos. foi bondade minha. Com 10 quase foi 3-0. Então Quase foi foi 8 3 a minutos. 0 E aí, o time sim, foi o gol rápido, o time desmoronou depois do gol rápido, e aí não tinha mais o que fazer. Teve desfalques também importantes, né? Cara, No jogo de hoje. Enfim, o que pesou mais? Você falou da estratégia do Jair Ventura, que você não gostou das escolhas aí do técnico na partida de hoje, que você acha que pode ter pesado aí para esse placar. eu acho que, por exemplo, vamos lá, primeiro, foi um amasso. Assim, eu até iria dizer que foi um amasso no primeiro tempo. Mas agora aqui eu vou me corrigir. Foi um amasso o jogo inteiro, não foi só um amasso no primeiro tempo. Segundo tempo, o Vitória, eu diria que sofreu menos, apesar de ter tomado 2 gols também. Mas o amasso, assim, a diferença foi menor. A diferença no primeiro tempo realmente foi muito grande. Foi um amasso completo do Bragantino. E assim, só não foi mais, né? O Vitória só não tomou uma goleada histórica. Já foi uma goleada 4-0, já é uma goleada histórica e humilhante. Mas estou falando de sair para o intervalo com 4-0 já e, sei lá, tomar um 6-0, porque poderia ser facilmente um 6-0, né, nesse jogo contra o Bragantino. Só não tomou essa sacolada de gols aí por causa de Thiago Couto, que fez uma partida realmente muito boa, né? Teve uma atuação realmente muito importante, um goleiro que está atuando em altíssimo nível, né, com a lesão de Lucas Arcanjo.
Ele está substituindo muito bem, muito bem. Até eu diria que mais regular, mais seguro do que o próprio Lucas estava sendo, né? O Lucas também teve atuações muito ruins no Vitória, assim, atuações baixas. Então, só não foi mais por causa do Thiago Couto, velho. De resto, foi um amasso, né? E como você falou, o jogo mesmo ele foi resolvido em 8 minutos. O próprio Oswaldo, na saída de campo, né, após o apito final, ele deu entrevista para o Premier e ele falou basicamente o que aconteceu no jogo. Assim, foi uma leitura perfeita do capitão, né, do Vitória, que não é o capitão de fato, porque Lucas Alto é quem veste a braçadeira nos jogos, mas o cara que é líder do time, né, que é líder do elenco como um todo, independente de ser o time titular ou não, é o Oswaldo. E ele fez uma leitura de jogo muito boa, que ele falou que o time entrou desconcentrado. O Bragantino entrou numa rotação muito alta, muito, muito alta. Ele falou isso, são palavras de Oswaldo, né? Que o Bragantino entrou numa rotação muito Isso. alta e o Vitória muito abaixo. E ele falou que o time entrou desconcentrado. E foi exatamente isso que aconteceu. O que não E vinha até o acontecendo, né, semblante. nos jogos do Vitória, muito pelo contrário, né? Era, inclusive, algo que a gente elogiava aqui, é isso. Que a gente fala, pô, o time do Vitória é limitado, enfim, é uma dificuldade enorme de fazer gol, mas assim, é um time que come grama, né? É um time que entrava muito Exato. concentrado nos jogos, e isso não aconteceu. E não dá para aceitar isso, porque o Vitória, ele se destacou nesses últimos 5 jogos e, assim, entrou muito forte nessa briga contra o rebaixamento. Até para algumas pessoas já tinha dado indício de que não ia mais, né, tá numa situação tão difícil na última rodada. Porque o time mostrou uma postura, a questão é sobretudo de postura, uma postura muito ligada. Tudo que teve de sobra no jogo contra o Mirassol e que o Vitória sobreviveu a uma massa do Mirassol também. O Mirassol dominou muito o jogo, dominou a posse de bola, dominou a fase ofensiva, pressionou o Vitória. Só que o Vitória estava ligado, estava num ritmo muito alto, dividindo todas as bolas, estava numa postura de guerra, de batalha, que tenha sido a marca desse time de Jair Ventura nas últimas partidas, né? E hoje nada disso aconteceu, assim. O Vitória entrou desconcentradíssimo, parecia. Por que eu quis dizer que não era aceitável, Fábio? Porque o Vitória hoje ele foi para uma decisão, assim. O Vitória tem vivido várias decisões, mas hoje era muito importante. Era muito importante o Vitória ir para essa última rodada. O Vitória não se livraria do rebaixamento com um resultado hoje contra o Red Bull Bragantino, assim. Difícil, né? Pelo equilíbrio que está ali de pontuação na fase de baixo e também porque a gente sabia que alguns times iam ganhar, né? Tinham chance de ganhar, como o Santos, tinha um jogo mais acessível. O próprio Fortaleza, eu acho que tinha, na minha visão, era favorito contra o Corinthians desfalcado, né? Time mexido. Então a gente sabia que o Vitória não iria para a última rodada livre do rebaixamento. Mas era importantíssimo o Vitória ir para esse último jogo fora da zona de rebaixamento e dependendo só de si para escapar do rebaixamento. Para um time que tinha essa necessidade, que tinha essa urgência, o time tinha que entrar, velho, numa concentração muito grande, numa concentração elevadíssima e num ritmo muito alto, como tem sido nos últimos jogos. Só que o time entrou desconcentrado e apático. Foi um time apático naqueles primeiros minutos. E aí é claro que quando você toma um gol tão rápido e depois você toma logo outro, duas porradas assim, a sua moral vai lá para baixo. Agora eu queria destacar o próprio semblante dos jogadores e do técnico de Jair Ventura, porque após o segundo gol do Vitória, aliás, que o Vitória tomou, né, o segundo gol do Bragantino, Jair fez assim, né, colocando os dois dedos Isso. aqui nas têmporas, Pedindo pedindo o quê? cabeça, né? Foco, pô, cabeça, né? O próprio Jair sentiu o golpe e no gestual ele transmitiu aquilo que para ele, que para todo mundo estava vendo o jogo, era o fato do Vitória. O Vitória entrou desconcentrado. O Vitória precisava, ó, ter cabeça para aquele início de jogo, para quê? Para que voltasse para o jogo, né? Para que entrasse no outro ritmo. Não tinha como entrar daquele jeito. Então o Vitória entrou apático em campo, né? E aí quando eu falo de estratégia, que eu não gostei de Jair Ventura, eu elogio demais e de fato, assim, acho que um ponto muito importante, decisivo de Jair Ventura, eu já falei isso antes das minhas férias, eu estava falando, como a compra, digamos assim, né, de Jair Ventura dos três zagueiros, dessa formação de três zagueiros, com dois laterais que fecham enfim, os corredores, como essa formação foi importante para organizar o Vitória. O Vitória é um time que era muito frágil defensivamente, então os três zagueiros, né, com Camutanga, com Lucas Alta e com Edu,
que hoje foi desfalque, um desfalque muito importante, realmente. Com esses três zagueiros, o Vitória obteve uma coisa que era equilíbrio. Ele estancou a vulnerabilidade defensiva. Então, os três zagueiros eram muito importantes. Mas nesse jogo específico, ficou muito claro, ainda no primeiro tempo, até, como a estratégia dos três zagueiros e o espaço do meio-campo, né, que Baralhas e William Oliveira não estavam dando conta, como isso estava sendo danoso ao Vitória. O Vitória era um time que estava sem meio-campo, assim. O Vitória não teve marcação no meio-campo. William Oliveira e Baralhas não estavam dando conta da quantidade de jogadores do Bragantino que estavam ocupando aquela região do campo. Era uma superioridade numérica no meio-campo que era assustadora. E também é, o Vitória deixou o Bragantino correr com a bola. Os dois primeiros gols, os dois gols de Sacha, o Bragantino correu com a bola. Assim, ele carregou a bola. Então, qualquer pessoa que, enfim, que assiste os times de Mancini, inclusive, mas o Bragantino é um time muito rápido, né? Tem John, tem o Lucas Barbosa, jogadores que carregam, que arrastam muito bem. O John tá fazendo um campeonato muito bom, um jogador de destaque, um cara que é muito forte, muito habilidoso. Lucas Barbosa é uma grata surpresa também, um cara que entrou muito bem no Bragantino, tá fazendo uma boa reta final, né, de Série A. Esse time é muito rápido, é um time que consegue arrastar, um time que consegue fazer transições muito rápidas. E com o Mancini, ele vai apostar, pelo que a gente já conhece de Mancini, o torcedor do Vitória conhece demais. Esse é o estilo de jogo que Mancini adora. É aquele jogo que corre, os jogadores correm, que exploram os espaços do adversário. Então o Vitória, todo mundo sabia que o Vitória não podia deixar o Bragantino correr. O Vitória não podia marcar o Bragantino correndo para trás, porque o Bragantino ia obter vantagem nisso, né? O Vitória tinha que matar a jogada assim que o Bragantino tivesse a bola recuperada e tinha que matar a jogada para não deixar o Bragantino fazer a transição. Só que o Vitória não fez isso, né, cara? Os dois primeiros gols, o Bragantino pegou a bola, recuperou a bola do Vitória e emendou numa velocidade, né? Saiu em transição com o John, com o lado direito, fazendo ultrapassagem também, entre o Lucas Barbosa, lateral direito do Bragantino. E os gols do Bragantino saíram assim, em velocidade, em transição. O Bragantino explorando aquela sobreposição de jogadores, a ultrapassagem de jogadores. E chamou atenção também nos dois primeiros gols a movimentação de Sacha, de Eduardo Sacha. Ele foi o autor dos dois gols e os dois gols com movimentações muito inteligentes, né? O Sacha, a movimentação dele durante todo o primeiro tempo, né? Matou muito, mas muito a marcação do Vitória. Matou completamente a zaga do Vitória. O Vitória não estava achando Eduardo Sacha. Estou falando Lucas Sacha, acho que é a cabeça do Fortaleza aqui. Não estava achando Eduardo Sacha em momento nenhum no primeiro tempo. Sacha estava atuando como uma espécie de segundo atacante, né, junto com o Pita, só que ele caía muito pelas laterais do campo também. Ele abria pelo lado direito e fazia aquele corte para o lado, né, para o centro do campo, né. E nos dois gols isso aconteceu. No primeiro gol ele fez o facão, né, cortando para o meio de campo, saindo da direita. Zé Marcos não acompanhou, não conseguiu acompanhar a Sacha e Sacha chutou na saída de Thiago Couto. E no segundo gol, Sacha também faz esse movimento de sair pela direita e vir para a esquerda, e aí ele recebe a bola ajeitada, né, de cabeça por Pita, que o cruzamento foi lá no segundo pau, Pita ajeitou para o meio, Sacha, uma movimentação muito inteligente, também matou a marcação do Vitória, chegou ali meio que de surpresa e fez o segundo gol. E aí fica muito evidente também, e muito notável, as falhas de Zé Marcos, né? Zé Marcos fez um primeiro tempo horroroso. Não só nessa de não ter achado o Sacha, que toda hora caía pelo lado dele e fazia essa movimentação para o meio, mas também na saída de bola, né? Foi um problema sério do Vitória no primeiro tempo. Mas os dois gols assim de Sacha saíram em falhas de Zé Marcos. E aí pesa muito, né? Muito mesmo, a, o desfalque, né? O desfalque de Edu. Porque quando a gente fala do Vitória que encaixou e que conseguiu esse bom momento na Série A, né, dos 5 jogos, foi com esse trio de zaga, né? Edu, Camutanga e Lucas Alto. E aí, quando o Edu ele se machuca, né, e fica de fora desse jogo, e entra Zé Marcos, caiu muito, né? Caiu muito assim o nível dessa zaga, o encaixe dessa zaga, a forma como estava jogando essa zaga, esse trio. E não à toa, assim, os gols saíram muito em falhas desse jogador que é bem abaixo, né, do que o Vitória precisa hoje em dia. Então, assim,
O Vitória saiu atrás do placar com esses 2 gols. E aí, obviamente, como eu falei, o time já entrou desconcentrado, já entrou num ritmo baixo. Para voltar, é aquela famosa escalar a montanha, né? O Vitória teria que escalar uma montanha não só no placar, mas também em campo e na fase da concentração, no estado anímico do jogo. E o Vitória simplesmente não conseguiu ter a chance, quer dizer, para você ter a chance de voltar ao jogo, você se recuperar no jogo, se recuperar não só no placar, mas animicamente primeiro, você precisa anular o adversário e você precisa apresentar alguma coisa diferente. O Vitória precisava, depois dos 2 gols, apresentar algo diferente, mostrar uma mudança de postura, até mesmo tática, em campo, para que vislumbrasse a possibilidade dele retornar, dele tentar pelo menos diminuir o placar. Só que o que aconteceu no restante do primeiro tempo, até o intervalo, foram os mesmos erros do Vitória e as mesmas vantagens do Bragantino para cima do Vitória. E aí tem um detalhe também, Jair não foi ao socorro do time, velho. Isso me chamou muita atenção. Jair, ele teve uma postura muito diferente do que ele é. Assim, Jair é um cara que é muito ativo no banco de reservas. É um cara que tá o tempo todo lá em atividade, tá falando com o time, tá tentando corrigir os problemas. E ele, nesse jogo, ele não foi esse protagonista, assim, ele não foi o cara que socorreu o time. Thiago Couto foi cair depois dos 2 gols, ele caiu lá, né, sentiu, justamente para dar uma esfriada no Bragantino, tentar gastar um tempo ali, fazer o time voltar a si, o Vitória. Era E, para por ter exemplo, tirado Jair um não dos chamou, zagueiros depois de 2-0? é isso que eu Ou ia era muito falar. cedo? Eu acho que ele tinha que ter mexido no primeiro tempo. Eu acho que ele tinha que ter mexido no primeiro tempo. Hoje era um jogo em que ele precisava fazer pelo menos uma alteração no primeiro tempo. Eu acho que ficou muito evidente que o meio do Vitória estava perdido, eles não estavam conseguindo cobrir. O Bragantino ele estava jogando muito com o meio campo, assim, né? O trio de ataque do Bragantino, né? O Lucas Barbosa, dá para dizer que é um trio, Lucas Barbosa, aliás, os 4 homens da frente, né? O Sacha, o Lucas Barbosa, o John e o Pita, eles estavam voltando muito, né? Muito para buscar essa bola no meio campo e sair em progressão e ultrapassagens. E aí, naquele momento ali do meio campo, Baralhas e William Oliveira não estavam dando conta mesmo dessa marcação. Então, o Bragantino estava o tempo todo com superioridade numérica e tocando passe e fazendo ultrapassagem, chegando assim, com os volantes pisando dentro da área, com os jogadores ocupando a área do Vitória em progressão. Quer dizer, não é aquela jogada em que fica o Bragantino trocando passes na entrada da área do Vitória. Não, o Bragantino, quando chegava ao ataque, era sempre para a frente, era sempre em direção ao gol. O Bragantino raramente ficava trocando aqueles passes no famoso U ali na entrada da área do Vitória. Isso acontecia muito por conta dessa superioridade numérica no meio campo. Então eu acho que Jair deveria ter, pelo menos, chamado os jogadores para uma conversa ali quando o Thiago Couto caiu. Não dá para chamar todos, né? Não é um tempo técnico, mas dava para chamar alguns ali do meio campo e tentar ajustar essa marcação no meio campo. E no último caso, se ele visse que não tem como ajeitar com os jogadores que estavam em campo, com os 11, ele teria que ter trocado. Ele teria que ter trocado. Eu não sei nem se teria trocado um zagueiro, assim, porque eu acho difícil Jair Ventura abdicar dos 3 zagueiros, como ele mesmo mostrou no jogo de hoje. Mas ele poderia ter tirado, velho, nem que fosse um Aitor da vida e colocado mais um volante, sabe? Colocado no Dudu logo no primeiro tempo, para dar um suporte ali ao William Oliveira e a Baralhas. O Ronald, que é um volante mais meia, né? Um terceiro homem de meio campo, digamos assim. Mas era para ele ter feito algo nesse meio campo ali, porque o Vitória não estava se achando. E aí, como eu falei, né? Nessa reta final do primeiro tempo, Fábio, os erros do Vitória ficaram se repetindo, assim, não mudou. O Vitória não mudou a tônica do jogo e por isso ele não conseguiu se recuperar. Ele não conseguiu entrar no jogo, porque em momento algum a tônica dos 8 primeiros minutos mudou. O que aconteceu foi que o Bragantino não fez os gols, por causa de uma atuação espetacular de Thiago Couto, ou até de zagueiros bloqueando chutes ali dentro da área, né? Mas era para ter sido de fato, assim, se fez 2 gols em 8 minutos, era para ter feito mais 2 ao longo do primeiro tempo ainda, por conta do cenário do jogo ter continuado o mesmo. O Vitória não conseguia sair com a bola. Todas as bolas ficavam com o Bragantino, assim. Todas as bolas ficavam com o Bragantino. O Vitória tentava sair no chutão, recuperava a bola na defesa, saía no chutão, lançamento direto, né, a ligação direta. O Bragantino ganhava todas pelo alto. Então a bola era rifada para o ataque, o Bragantino recuperava porque ganhava no alto.
aí tentava sair rápido por baixo. O Vitória recuperava a bola, tentava sair rápido por baixo, um passe mais vertical por baixo. O Bragantino chegava, antecipava e ficava com a bola. E aí o Vitória tentava sair também, quando tinha uma situação de tiro de meta, etc. O Vitória tentava sair de pé com pé. E aí foi quando o Vitória, inclusive, passou o maior sufoco, porque nessa saída de pé, né, saída curta, de pé em pé, o Bragantino pressionava, mordia o Vitória, e quando o Vitória não perdia essa bola, gerando imediatamente um ataque do Bragantino, o Vitória era obrigado a fazer o chutão, e aí voltava aquela história que eu falei antes de perder pelo alto. Então, nesse ritmo, né, com o Bragantino ganhando todas as bolas, as segundas bolas também, o Vitória era atacado, conseguia rebater. Então, quando o Vitória tinha uma bola alçada na área, o Vitória conseguia rebater, essa segunda bola ficava com o Bragantino. Quando o Vitória conseguia neutralizar o ataque e tentava espanar, né, para afastar o perigo, essa segunda bola ficava com o Bragantino. Então foi um amasso de todas as formas e o Vitória não conseguiu voltar pro primeiro tempo ainda, não conseguiu voltar ao jogo. E aí teve um intervalo, né? Posso seguir? O que é que você acha? Não, pode seguir, né? Porque ele fez alterações no intervalo, né? Ele tirou o Walter sentiu, foi para preservar? Qual foi? Sentiu. Sentiu? É, a informação até apareceu ele no segundo tempo com um gelo, né? Na parte posterior da coxa, assim. Então, a informação foi de que ele sentiu durante o primeiro tempo e pediu para ser substituído. E aí, Jair voltou do intervalo de uma forma que eu não entendi, assim. Eu acho que foi muito culpa dele também, o erro da leitura. Porque eu falei, cara, no intervalo, Jair vai entender que ele precisa povoar esse meio campo e vai talvez tirar um zagueiro, vai tentar mexer nesse meio campo aí. Quando ele tirou, né, o Lucas Alter e colocou o Dudu, que foi a alteração, eu falei, beleza, entendi agora. Ele entendeu que precisava povoar o meio campo, não adiantava ter três zagueiros, porque os três zagueiros estavam basicamente pegando o tempo todo a bola já né? Os zagueiros entravam na fase da marcação quando já estava uma fase crítica. Era o Bragantino já pisando na área do Vitória. Vitória precisava neutralizar o Bragantino lá na frente, no meio campo. E aí eu falei, não, beleza, agora ele entendeu finalmente, tirou o Lucas Alta e colocou Dudu. Fez a alteração que era necessária. Só que aí quando a bola rola, na verdade, o William Oliveira foi o terceiro zagueiro, né? No lugar de Lucas Alta, assim, aquele zagueiro pela direita. E basicamente o time jogou com a mesma formação, com a mesma estratégia do primeiro tempo. O que ele fez então foi trocar peça por peça, né? Ele trocou o Mateuzinho, colocou o Mateuzinho pro Aitor, aliás, desculpa, né? Tirou a Aitor e colocou o Mateuzinho, para ficar claro. E tirou, no caso, o Lucas Alta e colocou o Dudu, mas recuou o Oliveira para ser o terceiro zagueiro. Aí, pô, não adiantou nada, assim, não adiantou nada. O Vitória teve ainda alguma, assim, o Vitória teve algum respiro ainda com o Mateuzinho voltou, né, entrou no segundo tempo, tentando alguma jogada, tentando carregar, tentando manter mais a posse de bola, tentando fazer alguma coisa, mas era muito pouco, né? Foi muito pouco, assim, para o Vitória sequer criar alguma coisa. O Vitória terminou o jogo sem criar nada. O Vitória não criou nenhuma chance de gol, nenhuma, zero. Não dá nem para dizer que o Vitória chegou perto de diminuir esse placar vergonhoso aí, né? Então, assim, Mateuzinho tinha que entrar mesmo. Eu acho que até para o jogo do São Paulo eu pensaria em colocar ele no lugar de Aitor, sinceramente. Mas assim, não mudou muita coisa não, sabe? E o Bragantino claramente voltou na rotação mais baixa. O Bragantino não conseguiu, ou não quis, na verdade, não quis, a verdade é essa. Eu acho que ele não teve a necessidade de voltar com o mesmo ritmo no primeiro tempo. Ele já liberou mais algumas segundas bolas para o Vitória, né? Já perdeu algumas segundas bolas para o Vitória, já não entrava mais tanto naquela antecipação para tentar roubar a bola na saída de bola do Vitória, já pressionou com menos ênfase, né, a saída de bola do Vitória. Mas assim, velho, ainda que o Bragantino tenha reduzido muito o ritmo no segundo tempo, ainda assim jogou fácil demais, né? Teve um jogo muito fácil no segundo tempo, porque o Vitória não ameaçou. O Vitória tentou subir as linhas para pressionar o Bragantino lá na frente, tentar atacar e, quando perdesse a bola, pressionar a saída de bola do Bragantino, mas fez isso muito mal, fez isso de maneira apática. Eu acho que, já sem acreditar no jogo mesmo, acho que o Vitória meio que largou o jogo, os jogadores, né, do Vitória largaram ali no segundo tempo, então mesmo quando subia para pressionar, subia sem ânimo, a verdade é essa.
subia sem ânimo, subia sem aquele ímpeto que é necessário para você marcar bem essa de bola do adversário. E aí deu muito espaço nas costas, velho. Vitória, no segundo tempo, deu muito espaço nas costas, né? Nessa tentativa de sufocar o Bragantino. E aí, como eu falei, pô, é muito difícil você dar espaço para o Bragantino correr. E aí, o Bragantino conseguiu correr no segundo tempo nas duas jogadas do gol, né? Foi uma jogada de uma inversão de bola, o Bragantino recuperou a bola, aí o lateral direito inverteu, numa jogada, um passe longo, correu, fez o gol. E aí, no segundo gol, inclusive, né? Que foi esse, né? Que teve é, esse lançamento longo que o Bragantino correu e aí cruzou a bola. John chutou duas vezes na área, velho. Assim, prova de que o Vitória estava muito desligado, né? Prova de que o Vitória estava meio que já apático, meio largado em campo, porque John teve o primeiro chute, a bola, né? Thiago Couto defendeu, tal, não sei o que, no rebote, John fez. Então, cara, foi um jogo muito tranquilo do Bragantino. O Bragantino, de fato, teve uma atuação inspiradíssima, inspiradíssima. É um bom time, um time que tem um treinador que sabe jogar com esse elenco, assim, esse tipo de elenco em que os jogadores são muito físicos, muito rápidos. Salvou o Bragantino de estar um campeonato mais difícil, né? O Bragantino chegou a flertar aí com esse rebaixamento também, com essa briga, mas desde que o Mancini chegou, conseguiu emendar bons resultados e agora está brigando por outro patamar, né? Tá brigando por oitava posição. E o Vitória facilitou demais, assim, o Vitória, essa estratégia que eu falei, né? A estratégia errada de deixar o Bragantino correr, de não morder lá na frente, de não morder no meio-campo, assim, de não matar jogadas para que o Bragantino pudesse. Porque, veja, os momentos em que o Vitória foi bem nesse momento, nessa reta recente aí, né, da Série A, foi quando o Vitória conseguiu atuar com a sua linha de cinco bem postada e negando espaço aos adversários ali, né? Fechando o espaço ali na entrada da área mesmo. Só que o Bragantino não atuou dessa forma. Assim, não foi um jogo em que o Vitória conseguiu estacionar a sua defesa e anular o Bragantino. O Bragantino sempre pegava essa linha de cinco jogadores do Vitória, como eu falei, em progressão, assim, era sempre uma linha desarrumada, porque era o Bragantino lá, ele entrando no Vitória, entendeu? Era o Bragantino penetrando essa linha de cinco. Então não teve jeito assim, foi progressão pelo meio com o Sacha e com o Pita, foi progressão pelas laterais com o Lucas Barbosa e com o John. Então toda hora tinha jogadores entrando nos corredores ou pelo miolo da zaga do Vitória. Então, quando você tem que marcar dessa maneira, né? Em teoria, essa linha de 5 era para tirar essa amplitude, né, do ataque do Bragantino, mas não funcionou. Como o Bragantino corria com a bola o tempo todo, ele conseguia, né, fazer com que, por exemplo, o Lucas Barbosa ganhasse em velocidade de Ramon. E aí, quando ele ganhava em velocidade de Ramon, o Zé Marcos tinha que fazer a cobertura. E aí você já desmontava, já bagunçava essa linha de 5 do Vitória. Então, velho, foi isso. Assim, foi uma derrota muito humilhante que poderia ser muito pior. Pois é, né? Acho que não é nem pelo fato da derrota, né? Mas perder de 4-0 na véspera do jogo decisivo, eu acho que não ajuda o anímico, né, do time, assim. É uma porrada, assim, que, pô, se perde 1-0, 2-1, pô, foi um Bragantino ali, fora de casa, competiu, mas hoje o Vitória não competiu, né? Foi um jogo ali que, como o Vitor já falou aqui, com 8 minutos já acabou, né? E aí o Bragantino só administrou e sem fazer força fez mais dois, né? Não é que o Bragantino teve um ímpeto gigante. É, Não, foi só ali, só para administrar, viu facilidade, foi aproveitando, fez o terceiro, fez o quarto e poderia ter feito mais. O Vitória também deu uma largada que também é normal. Também não adiantava se matar num jogo é, que que estava não ia dar perdido. nada, né? Tendo um jogo decisivo contra o São Paulo no próximo domingo jogando dentro de casa. Bom, a E gente aí, vai pro só para campinho. só para finalizar Pode falar. rapidinho antes do campinho, cara, eu falando dessa parte anímica, né, que você pontuou muito bem. Cara, o Vitória fez, pra mim, Fábio, o que era mais difícil, cara, que era se colocar na situação, assim, a situação ideal de quem tá brigando contra o rebaixamento, que é depender apenas de si. O Vitória conseguiu se colocar nessa, assim, na antepenúltima rodada da Série A, ele conseguiu se colocar nessa situação, quando ganhou do Mirassol, assim, um jogo dificílimo. O Mirassol hoje é um dos melhores times do campeonato. Foi um jogo em que o Mirassol atuou melhor do que o Vitória, só que o Vitória mesmo assim conseguiu ganhar. Uma guerra, uma batalha no Barradão.
O Vitória conseguiu ganhar do Mirassol e se colocou nessa situação de depender apenas de si. E aí, agora o Vitória não depende só de si. Ele não precisa, assim, ele vai precisar ganhar do São Paulo e não vai bastar, ele vai precisar também de que outros resultados aconteçam para o Vitória escapar do rebaixamento. Então já é uma derrota por si só. Nesse sentido, já é uma derrota por si só. Só que também, além de tudo, né, tem essa outra camada que foi uma derrota humilhante, pô. Foi uma derrota que afeta a moral do time. Se o time estava, pô, empolgado, embalado por causa dos 5 jogos sem perder, agora você tem um carimbo, assim, uma faca enfiada nas costas de ter tomado um 4-0 de um jogo importante como esse. Então é claro que abala, é claro que você vai para o jogo com uma mala assim nas costas, uma mala maior. A mala do Vitória, a mochila, né, pesada que o Vitória tem que carregar no Barradão na última rodada já era grande, porque você vai ter que ganhar do São Paulo, que está brigando pela Libertadores, para escapar do rebaixamento. Como eu falei, o Vitória não ia se livrar do rebaixamento contra o Bragantino. Se ganhasse do Bragantino, ainda assim estaria brigando contra o rebaixamento, não se livraria agora. Já seria um jogo difícil por isso. Só que você veja só a diferença. Uma coisa é a mochila que você carrega de você ter que ganhar do São Paulo para poder escapar. Então você ganhou do São Paulo e escapou. Pronto. O Vitória não se livraria do rebaixamento, volto a dizer. Iria para a última rodada no Barradão contra o São Paulo, brigando contra o rebaixamento de qualquer forma e precisando do resultado. Mas uma coisa é você ganhar do São Paulo e acabou. Não precisa mais de nada. A outra coisa é você ter que ganhar do São Paulo e torcer contra os outros. E pior ainda é você ter que ganhar do São Paulo, torcer contra os outros e ter que ganhar do São Paulo tendo tomado um 4-0 assim, o ânimo vai muito abaixo. E aí é preciso dizer que é fundamental, pô. Fundamental. E eu tenho certeza que vai acontecer, não há a menor dúvida que isso vai acontecer pelo clima da torcida. É fundamental o abraço do torcedor para essa última rodada. Fundamental. O Vitória já tomou um 8-0 do Flamengo e graças a um abraço inacreditável da sua torcida, uma coisa assim maravilhosa, uma coisa linda, o Vitória conseguiu se recuperar desse 8-0 ganhando do Atlético Mineiro em casa, aqui no Barradão. Né? No jogo seguinte, na rodada seguinte, o Vitória foi lá e conseguiu uma vitória impressionante contra o Atlético Mineiro, que não foi um grande jogo do Vitória, não foi nada, foi uns 3 pontos conquistados pelo torcedor do Vitória. Eu lembro que a gente fez esse telecast aqui e eu falei da força do torcedor naquele jogo. Contra o Mirassol, foi a mesma coisa, assim, o Vitória não jogou bem, o Vitória foi pressionado pelo Mirassol, mas ganhou por causa do seu torcedor. Foi uma coisa inacreditável que o torcedor do Vitória fez contra o Mirassol. Então, a torcida vai ter que abraçar novamente, vai ter que fazer tudo aquilo que fez contra o Atlético Mineiro, que fez contra o Mirassol recentemente, para que o Vitória não sinta nada desse 4-0 e ele se recupere desse 4-0, tal qual foi a recuperação anímica do Vitória depois do 8-0 para o Flamengo. Tem que ser a mesma reação do Vitória. O Vitória precisa do torcedor. Mais uma vez, né? É um saco você ficar falando isso. Ah, precisa de torcedor, precisa de torcedor, precisa de torcedor. Mas é verdade. Não tem como o Vitória se recuperar animicamente depois dessa porrada que tomou e fazer um jogo mais leve contra o São Paulo se não tiver o apoio da torcida. Deixa para vaiar, deixa para qualquer coisa do tipo, depois que o jogo acabar, que a gente vai saber qual é o destino do Vitória. E aí, se o Vitória tiver caído ou não e tal, aí você vai, você apoia, você faz o que você quiser. Mas durante o jogo tem que ser aquele sistema de apoio mesmo e acabou. Pois é, né? Se tem um lado bom é que o Vitória tá acostumado a isso, né? Esse elenco, né? Pô, toma uma goleada, tem que dar uma resposta. Até com o próprio Jair Ventura, né? Aquelas derrotas para Corinthians e Cruzeiro, né? 2 derrotas seguidas, a do Corinthians em casa. O time se recuperou depois, venceu o Inter, né? Jogando É, no Barradão. Então, assim, acho que apesar da paulada, eu acho que isso não vai ser tão determinante como seria, como tá sendo pro Internacional, por exemplo, né? Tomou 5 do Vasco e tomou mais 3 do São Paulo hoje, né? O Vitória, né? O elenco, o time, o treinador, os jogadores, eles conseguem virar a página, né? É exato. mais fácil, né? Virar a página do que, por exemplo, para o Internacional, que é um time que também está na zona de rebaixamento. Bom, antes do Campinho, interagir com a galera, né? Aqui no chat, o Arthur Veras está por aqui, acho que é torcedor do Fortaleza, fala o maior, Ana Maria, que é torcedora do Fortaleza, provoca Saulo Lessa, né? Torcedor do Vitória, fala, por que chora Saulo Lessa? É isso. O Antônio também está por aqui, fala que o Vitória relaxou
Apenas um time entrou em campo para se salvar do rebaixamento. José William também está por aqui. O Yuri Farias também sempre ligado. Boa noite, Fábio. Estamos juntos. Também por aqui o Alexandre. Fala que esse jogo foi vendido. Calma. Márcio Reis. Fala que vai morrer de rir se o Lion se salvar e o Ceará cair. Pode acontecer. Inclusive tá quanto Ceará e Flamengo? 1-0 Flamengo, né? Ainda está nesse placar. O Eric Torres está por aqui, fala que a matemática é só uma, basta vencer o São Paulo e estaremos na Série A. O Fortaleza não bate o Botafogo. Tá confiante ainda o Eric por aqui. Levi Santos pergunta: o torcedor do Vitória já desistiu? Não, né? Tem jogo ainda. Rapaz, Jogo em casa. tem muito jogo ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda, viu? Muita coisa. O Triton Lefu fala que vai cair Inter e Ceará. Também por aqui, deixa eu ver. Alexandre Fontinelli diz que vão cair Inter e Vitória, que são os que estão na zona de rebaixamento hoje. O Yuri aqui perguntou se o 4-0 desmobiliza, como a gente já falou aqui, né? O Vitória está acostumado. Depois de tomar o de 8-0, se isso não desmobilizou, não vai ser um 4-0 que vai desmobilizar. Júnior Correia, torcedor do esporte, está torcendo para os irmãos rubro-negros de Salvador. Tá? Ele quer que o Vitória se mantenha na Série A. O Sem Firula também está por aqui. O David, Saulo Lessa chegou. Saulo Lessa hoje não está muito feliz. Ele fala: o Santos não cai se der sorte. Ceará ou Fortaleza. Tá confiante ainda que o Vitória não cai. Muita gente por aqui, né? O Ciro Augusto também por aqui, o Antônio, enfim, o Xerife também tá por aqui. Enfim, valeu para todo mundo que tá interagindo. Daqui a pouco a gente volta a ler mais mensagens. Tá muita mensagem aqui, não vou conseguir ler todo mundo, porque daqui a pouco também vamos falar de tabela e do Fortaleza. Mas vamos lá, Vitor Vilar. Para as análises individuais, Thiago Couto, né? É uma grata surpresa aí nessa reta final. Tomou 4 gols, mas não é o culpado, né? Não, pelo contrário, é o herói do jogo, porque se não fosse ele, como eu já cansei de falar aqui, o Vitória teria tomado muito mais gols. Ele fez defesas muito difíceis. Então, para mim, é muito bem para ele. É o verde máximo aí para Thiago Couto, que foi muito bem hoje. Com Eu vou ser Alta, econômico no, Camutanga e Zé eu vou ser Marcos. econômico no tempo, porque assim, não tem, velho, como aprofundar muito as atuações num jogo que o Vitória foi tão sofrível, né? Então eu vou dizer logo quem foram os nota vermelha aí, tá? Os péssimos em campo. Zé Marcos foi péssimo em campo, péssimo, péssimo mesmo. Por tudo que eu já falei também, já pontuei que para mim ele falhou, né? Ele foi batido pela marcação do Sacha nos dois lances. William Oliveira fez uma partida muito ruim no meio campo. Acho que ele errou tudo que tentou ali no meio campo, tanto na saída de bola, subiu muitas vezes, né? Fez o salto da marcação muitas vezes e foi facilmente batido. Tipo, ele fazia o salto para poder marcar alguém do Bragantino que estava na saída de bola. E os jogadores do Bragantino passavam por ele com muita facilidade. E o trio de ataque também muito mal, assim, os três vermelhos, né? Mas sobretudo o Aitor, que fez uma partida muito ruim hoje, não apareceu em campo. E não só não apareceu ofensivamente, que é o papel principal dele, mas também ele não ajudou o Ramon pelo lado esquerdo na marcação em momento algum. Em momento algum ele conseguiu dar um auxílio ali para Ramon, que se viu o tempo todo tendo que marcar dois jogadores do Bragantino que estavam caindo para aquele lado. Então, Aitor é vermelho, mas também vermelho para Eric e Kaiser também vermelho, que Eric fez uma partida muito abaixo ofensivamente, ainda que talvez a melhor chance do Vitória tenha sido um chute dele no primeiro tempo ainda, um chute que saiu pelo lado esquerdo do campo do gol do Bragantino, mas ainda assim muito mal ofensivamente aos Eric e Kaiser igualmente, assim, Kaiser além de tudo não conseguiu marcar a saída de bola bem, a saída de bola do Bragantino bem, como ele não conseguiu ganhar nenhum, assim, ele não conseguia sustentar o ataque, não conseguia ganhar dos jogadores do Bragantino, a bola era rifada, ele não conseguia ganhar nada,
nem pelo alto, nem por baixo. E além de tudo, ele perdeu muito a cabeça, assim, ele deu uma entrada do lado no Lucas Barbosa, ali na saída da defesa, né? Que, pô, ele podia ter tomado ali um cartão fácil também, ele deu uma entrada muito violenta, velho. Então, perdeu a cabeça, ficou muito estouradinho, então, muito mal para eles. E o resto do time é mal, é laranja. Alter fez uma partida ruim, né, na saída de bola, em todas as fases do campo, do jogo, né, tanto defensivamente como na saída de bola. Nos gols também do Bragantino ele estava bem perdido. O Camutanga também errou muito na marcação. Enfim, cara, todo mundo mal, assim, não tem nem muito o que explicar por conta do que eu já falei das atuações, do desempenho do time durante o jogo. Cáceres mal, Ramon até eu acho que foi muito mal, viu? Eu até liberei ele da crítica mais pesada, mas eu acho que ele foi muito mal. Não gostei dele na marcação também do Lucas Barbosa, não. Ele falhou muito nessa marcação. Pode botar muito mal para Ramon. Então é isso, cara. Não tem muito o que falar, né? E os substitutos, Dudu vai Isso. ficar sem nota, porque ele entrou no segundo tempo, sentiu e foi substituído pouco depois. Mateuzinho é o único do time que eu vou colocar uma nota regular, amarela. Porque é regular porque ele no segundo tempo foi quem tentou alguma coisa, assim, tentou pegar a bola, tentou chamar o jogo para si, tentou dar umas arrancadas, tentou fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, né? Mas e entrou no intervalo, então teve bastante tempo para poder atuar. Mas o resto também eu vou colocar mal, laranja para todo mundo aí, porque enfim, ninguém entrou bem, ninguém conseguiu criar algum tipo de impacto no time, não. Bom, então temos o melhor em campo, né? Obviamente o Thiago Couto. O Thiago Couto. Os demais aí com o Laranjinha, né? Que entraram no segundo tempo. Né? Preocupação, né? O Alta não jogar domingo é um desfalque em tanto, né? Péssimo, péssimo. Até porque eu não sei como é que tá a situação de Edu, né? Isso. Tem que ver se Edu volta. Se Edu voltar, assim, óbvio que o ideal é o Vitória jogar contra o São Paulo com Edu, Alta e Camutanga, que é o trio de zaga que realmente funcionou nessa reta final de campeonato. Mas não ter Alta e não ter Edu é um problema enorme, assim, uma coisa que não dá nem para mensurar. Aí ele teria que colocar um Zé Marcos, obviamente, mas teria que colocar também, de repente, ou o próprio William Oliveira, né, mais uma vez como zagueiro, ou até, de repente, botar o Ricardo Hiller como zagueiro. Então, assim, é uma coisa que eu não quero nem imaginar, sinceramente. Tem que dar um tempo aí para ver se algum dos dois volta, pelo menos. Bom, e o Jair Ventura? Ah, Jair Ventura é mal também. Eu vou colocar muito mal, porque, cara, me irritou muito, assim, vou colocar muito mal para Jair Ventura, porque você percebeu que eu hesitei porque eu gosto do Jair, né? Então, eu gosto do Jair Ventura, mas hoje tem que admitir que ele, pô, uma das coisas que eu mais gosto de Jair é a capacidade dele de mobilização do time, sabe? E no primeiro tempo ele me parece que ficou apático junto com o time e não sabia o que fazer, assim, ele se entregou no primeiro tempo. Ele não chamou o time para tentar reajustar essa marcação no meio campo, ele não promoveu uma alteração que fizesse, ainda no primeiro tempo, tomar, sabe? Às vezes o técnico tem que ter uma ousadia de chegar mexendo ainda no primeiro tempo, até para passar um recado para os jogadores, falar, ó, velho, tá Depois do tudo errado 2 a aqui, vocês 0 têm que ali, acordar. pô, era mesmo com 10 minutos, pô, você perdendo 2 a 0 vai jogar com três zagueiros Troca. pra quê? Pois é, tem que trocar, tirar um zagueiro, botar um volante, até um Ronald que tem uma saída de bola melhor, que conseguiria ajudar o Vitória a desafogar o Vitória daquela saída de bola. Mas ele não fez nada disso, assim. E aí, quando ele trocou no intervalo, como eu falei, ele trocou peça por peça, ele não mexeu no time, né? Na estrutura do time. Então, Mister Jair hoje foi muito mal. Pois E é, me hoje dói o Jair fazer isso porque Ventura. eu É, sou fã do Jair Ventura. é que é o cara que tá, vamos ser sinceros, né? O Jair Ventura que está deixando o Vitória vivo nesse momento, mas hoje foi mal, né? Cara, eu acho que o Vitória, eu já falei aqui em outras lives, o Vitória pode pagar o preço pela demora em não ter trocado o interino lá, como é o nome dele, Vitor Vilar? Me ajuda a lembrar. Rodrigo Chagas.
que ficou 3 jogos, né? Ele ganha do Atlético Mineiro, aí teve a data FIFA. E aí, por exemplo, o Isso. Fortaleza trouxe o Palermo na data FIFA, né? Inclusive, a diferença de jogos, o Palermo tem 3 jogos a mais em relação ao Jair Ventura. Que se a gente colocasse o Jair Ventura chegando ali na data FIFA, talvez hoje o Vitória estivesse à frente Sim. do Fortaleza, porque teve o jogo contra o próprio Fortaleza, É. né, que foi 2-0, né, lá no Castelão. Depois um jogo contra os reservas do Fluminense, que estava focado ali na Copa Sul-Americana, perdeu por um E a o Vitória zero perdeu. isso, com o técnico interino. E aí o Jair Ventura só foi chegar ali no final da semana, praticamente, para jogar contra o Grêmio domingo, 11 da manhã. E mesmo assim, a gente já viu algo diferente. Com 2 dias de Jair Ventura, você viu algo melhor naquela derrota lá em Porto Alegre. Né? E aí o Vitória foi evoluindo, foi competindo mais na competição, né? E foi entrando de novo no jogo, né? Mas, cara, eu acho que essa decisão de ter mantido o interino por 2 jogos, né? Porque o primeiro não tinha muito o que fazer, né? O cara ele caiu na quinta, o jogo no final de semana, bota o interino. Mas ter se iludido com aquela vitória contra o Atlético Mineiro, de ter sido pelo técnico, né? Que estava lá na ocasião, acho que foi um erro crasso, tá? Esses 2 jogos contra Fortaleza e Fluminense, no final, vai poder pesar bastante pro Vitória, hein, Vitor? O que você acha? E já tinha. E, não, com certeza. Foi um momento, na verdade, assim. Quem acompanha todas as lives, né? Meus comentários. Cara, teve um momento que eu falei, ah, o Vitória caiu, velho. Porque não parecia que o Vitória ia tomar uma atitude de trocar de técnico, trazer um técnico a tempo de fazer reagir esse time, sabe? Vitória errou demais ao ter contratado o Fábio Carille, porque é bom lembrar que o Rodrigo Chagas veio depois do Assim, Fábio eu tô Carille. sendo até bonzinho, tá? Não tô nem lembrando do É, Carilha, assim, mas vamos Carille, aceitar que fez sentido. Vamos entender a Carille foi o aposta, mas. Paiva, Carille foi o Paiva do Fortaleza, Carille foi Isso, o Antônio Oliveira do Sport, foi o cara que demoliu qualquer coisa que tinha sido feita. E aí o Vitória desandou com o Carille e aí apostou em Rodrigo Chagas, que não fez nenhum sentido, assim. No primeiro jogo, Chagas fez algum sentido porque foi depois do 8-0. O Vitória fez uma sequência de coisas ali, por exemplo, trouxe um cara que é ídolo do clube, né, que é o Rodrigo Chagas, para treinar o time interinamente. Então, na parte anímica, eu acho que ele conseguiu. Eu lembro que a gente comentou sobre isso. Eu comentei isso aqui na live. Me pareceu que naquela hora era importante ter um cara com essa identidade com o clube para poder resgatar o ânimo dos caras, né? Ele transmitiu o valor da camisa do Vitória, do clube e tal. Beleza, é o papel do interino. Assim, eu acho que o clube tem interinos e interinos, no caso, auxiliares fixos e auxiliares que têm história no clube, geralmente, né? São ex-jogadores, com identidade com o clube e tudo mais. Às vezes, até para esse tipo de função mesmo, assim. Você demitir um técnico, você tem um cara que transmita o valor e tal, recupere o ânimo dos caras, beleza. Só que para o jogo seguinte, era para ter trazido já outro técnico, era para ter trazido já Ventura, assim. Vitória pagou, tá pagando até pelo preço de não ter, assim, o Vitória, de certa forma, temia o fator Jair Ventura não ser grife, né? Jair Ventura não é grife. Então o Vitória temia isso, tentou inventar alguma outra coisa e no final das contas teve que trazer Jair Ventura, que como a gente falou na época, assim, não é o melhor técnico do mundo, não é o cara que vai salvar, não quer dizer que ele vai salvar, não é uma certeza que vai salvar. Mas é um cara que estava disponível, porque já estava vazando do Avaí, queria sair do Avaí, estava disponível e que tinha o que o Vitória precisava. Era o único que tinha no mercado, assim, você sondava o mercado, era ele que podia entregar o que o Vitória precisava. Pois é, né? A não Esse ser erro que o na Vitória arrumasse um leitura. Palermo, né? O Vitória É, não ia encontrar um Palermo, que foi uma aposta danada do Fortaleza e deu muito certo. Muito certo. Negócio totalmente aleatório e que deu muito certo. acho que esse erro na leitura do Vitória pode custar caro.